Sejam bem-vindos a esta aula da nossa Escola Bíblica Dominical Evangelística. E hoje nós vamos começar uma nova série de lições sobre a Palavra de Deus. E nesta série nós vamos ver de várias maneiras a influência da Palavra de Deus, a relevância da Palavra de Deus e também o seu poder. E na lição de hoje nós vamos considerar várias razões para acreditar na Bíblia como a Palavra de Deus. E para começar, nós vamos ler duas passagens breves da Bíblia, da Escritura. Nós vamos ler no livro de Salmos, Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler versículo 105. E depois nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Mas primeiro, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Há muitas pessoas hoje em dia que dizem que o Antigo Testamento, inclusive pastores de igrejas, que o Antigo Testamento é só uma coleção de mitos antigos, mitos religiosos e ideias primitivas que não precisam ser levados a sério. E há alguns que dizem que várias passagens da Bíblia deveriam ser atualizadas para terem alguma relevância para os nossos dias de hoje. Talvez você já ouviu algumas dessas ideias, mas na lição de hoje nós vamos considerar vários fatos sobre a Bíblia e nós vamos ver as razões que temos para confiar na Bíblia como a Palavra de Deus. E o primeiro fato que nós vamos considerar é que a Bíblia é um livro incomum, fora do comum, bem diferente de qualquer outro livro. A Bíblia consiste de 66 livros. E estes 66 livros foram escritos durante cerca de 1.600 anos, por mais de 40 pessoas diferentes, pessoas de vários tipos de pessoas que estudaram, pessoas simples, né? E nós podemos ver que, então, cada escritor que escreveu eram pessoas bem diferentes, de estilos de vidas diferentes, com conhecimento diferente, né? Então, humanamente falando, um livro assim que foi escrito, né, num período tão longo, com tantos autores diferentes, deveria ser um livro muito estranho, com muitas ideias estranhas, com ideias contraditórias até, né? Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia é um livro unificado. Se alguém que não conhece os fatos sobre a Bíblia, lesse a Bíblia, ela poderia bem imaginar que a Bíblia fosse escrito, né, tivesse sido escrito por uma pessoa só. Porque a mensagem da Bíblia, do início até o fim, em cada um desses 66 livros, é único. A mensagem é a mesma. A Bíblia nos fala sobre Deus, quem Ele é, que Ele é santo, que Ele odeia o pecado,
que nós somos pecadores, que nós temos uma grande necessidade de perdão, e a Bíblia revela o Salvador, que veio para morrer em lugar de pecadores e que está disposto a perdoar a cada um que se arrepende. Isto é a mensagem única da Bíblia. E é verdadeiramente impressionante, né? Como a Bíblia é um livro unificado, com uma mensagem em cada livro. Nenhum movimento humano tem literatura assim. Não existe nenhum outro livro semelhante à Bíblia. Mas como então nós podemos explicar esta harmonia que tem na Bíblia? Então, os próprios escritores nos falaram desta razão. Os próprios escritores da Bíblia explicaram que tudo que escreveram foi inspirado por Deus. Então a Bíblia é um livro inspirado por Deus. O que quer dizer isto? Deus usou as mãos e as mentes das pessoas que escreveram os livros da Bíblia. Mas foi Deus que é o originador e o autor de cada palavra da Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, nós lemos muitas vezes, milhares de vezes, assim diz o Senhor, indicando assim que é a palavra de Deus que está sendo registrada. O próprio Senhor Jesus cria que cada detalhe do Antigo Testamento fosse importante e que seria cumprido, como você pode ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. As palavras do Senhor Jesus, que falou assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E quanto aos livros do Novo Testamento, os apóstolos foram instruídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo em toda a verdade e receberam poderes especiais para realizarem milagres e sinais, para autenticá-los como escreventes de Deus. E todas as outras pessoas foram proibidos a adicionar ou tirar partes das Escrituras, né? Como você pode ler em Apocalipse, capítulo 22. Então, o que confirma que a Bíblia é um livro único e sem igual, né? Consideramos alguns fatos da Bíblia mesmo, e agora nós vamos considerar alguns pontos que confirmam que a Bíblia realmente é um livro único e sem igual. Nós podemos observar, por exemplo, os efeitos da Bíblia em nosso mundo. Durante todo o curso da história, homens e mulheres têm se voltado à palavra de Deus, não é? Para aprender sobre a vida, a morte, pecado, perdão, vida eterna, condução na vida, né? E a Bíblia é o único livro que realmente, verdadeiramente lida com estas questões e dá respostas e dá direção. E a vida e o ponto de vista dessas pessoas, ao lerem a Bíblia, tem sido mudado pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? Porque estas pessoas encontraram a Deus através da mensagem da Bíblia. E hoje em dia, a Bíblia, ou partes dela, já foi traduzida, já está disponível em mais de 3.000 línguas. Então, mais e mais pessoas estão tendo acesso a este livro divino. E mais vidas estão sendo mudadas, afetadas pela palavra de Deus. E você pode observar na história e até hoje como a palavra de Deus faz uma diferença muito grande, um efeito no mundo, na sociedade, onde há pessoas que foram mudadas pela palavra de Deus. Você pode observar mudanças na sociedade. As pessoas mudadas pelo Evangelho começaram a cuidar das pessoas, começaram a construir escolas, hospitais, começaram a estender cuidado e ajuda para as pessoas necessitadas.
E até hoje nós podemos ver esta influência do Evangelho. E esse é um outro assunto que seria muito interessante a gente um dia lidar e observar na história a influência do Evangelho nas sociedades. Outro ponto, a Bíblia também é única em sua sobrevivência em meio de perseguições, apesar de perseguições, né? Na história, muitas pessoas têm se opostos a Deus e tentaram impedir a pregação, a tradução da palavra de Deus. E muitos foram mortos por terem lido ou traduzido a palavra de Deus. E até hoje muitas pessoas morrem por causa da palavra de Deus. Mas apesar de tudo isto, a Bíblia ainda existe. A Bíblia ainda continua influenciando vidas. Ela tem sido preservada até hoje. Isso é uma grande prova que realmente a Bíblia provém de Deus. E ainda outro ponto que confirma que a Bíblia é um livro único é sua extraordinária exatidão. Nessa nova série que nós começamos, nós vamos ver e descobrir como os registros históricos da Bíblia são bem provados. Nós vamos considerar algumas provas arqueológicas, nós vamos ver como nós vamos considerar algumas profecias da Bíblia e como já foram cumpridas, e outros aspectos que mostram a exatidão da Bíblia. São lições muito interessantes que nós vamos ter nesta série. E por último, a Bíblia é única em seu grande propósito. Não há nenhum outro livro que tem o propósito que a Bíblia tem. Abre comigo novamente no livro de Salmos. Salmo 119, versículo 105, que nós lemos no início. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nessa nova série, nós vamos considerar como a Bíblia é uma luz, vários tipos de luz, como a Bíblia representa tudo isso e como ela pode ser uma luz para nós. A Bíblia fala as palavras do próprio Deus. E, acima de tudo, ela é um livro direcionado a homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, cada um individualmente. O seu grande propósito é de nos mostrar o caminho de Deus, o caminho para o céu. Tão diferente de qualquer outro livro. Ela é como uma luz que nos revela o próprio coração de Deus, o nosso Criador. A Bíblia nos mostra como nós somos cheios de podridão, de pecado. Mas a Bíblia também nos mostra como nós, com essa necessidade de perdão, nós podemos nos achegar ao Salvador, que Ele mesmo enviou. A Bíblia nos revela o Salvador e sua morte, em lugar de todo aquele, cada um que se arrepende e se volte a Ele em arrependimento e fé. A Bíblia sonda o nosso coração como uma grande lâmpada que revela, né? E a Bíblia que pode nos conduzir da escuridão do pecado para a luz do Senhor. Então, nas próximas semanas, nós iremos explorar a Bíblia, observá-la de vários ângulos. Então, se prepare para uma série de lições bastante interessantes. Mas, antes de tudo, examine o seu próprio coração. Examine a si mesmo e vê se você ainda está no escuro do pecado ou se você já buscou ao Salvador, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já conheceu pessoalmente o Salvador. Se não, busque a Ele ainda hoje, e assim a Bíblia se tornará
uma carta de amor de Deus para você. E ao ler a Bíblia, conforme que você lê a cada dia, ore ao Senhor por ajuda. Ore a Ele que Ele te ajude, que Ele te dê entendimento, que Ele abre os olhos da tua alma para você realmente entender as palavras que você lê. E o hino que nós vamos cantar agora é um exemplo de uma oração assim. Uma oração singela de uma pessoa que pede a ajuda do Senhor para entender a palavra de Deus e assim encontrar o Salvador através dela. Que Deus te abençoe nesta lição, nas leituras da Bíblia durante a semana, em toda essa série de lições que nós vamos dar para que vocês possam buscar e conhecer o Salvador.